Olá pessoal, Éder Léo aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, é dia então de payroll, né? Que é uma notícia que geralmente tem algum impacto importante no mini índice. Já vamos explicar para vocês qual foi a minha leitura do payroll e o movimento do dia. Mas antes, hoje, 5 de setembro de 2025, então hoje é dia aí do último dia da semana, né? E eu comecei lendo o mercado da seguinte forma. Eu analisei o último movimento de ontem, esse ciclo, e eu considerei isso aqui, ó, que aqui nós tivemos um rompimento do movimento de ontem, então eu marquei com essa linha tracejada aqui em roxo para poder ter uma referência. E depois desse rompimento, que era um desequilíbrio muito forte comprador, ele acabou perdendo um pouco de força, se tornando um desequilíbrio forte comprador, levou até uma máxima aqui no dia, e depois nós tivemos uma correção profunda que falhou em buscar um novo topo. Isso aqui indica que aquela força da pernada toda de alta já enfraqueceu, já não é tão forte assim, e então ele começa a ter correção ainda mais profunda. E essa correção ainda mais profunda pode gerar um impulso de alta buscando nova máxima, sem perder, sem mudar o ciclo, e depois buscar novamente o fundo, ou ele pode começar a cair devagar até o ponto aqui de início do rompimento, tornando um equilíbrio, tá? Ou seja, a leitura é essa, mas o ciclo não está claro. Quando o ciclo não está claro, a gente começa a ver elementos do próprio dia para poder se situar ali e localizar o que o mercado está fazendo. Depois disso, então, já na abertura, a gente consegue ver aqui na barra 1, para ter a barra 1, ele já tocando a máxima de ontem, no caso, né? Tocando a máxima de ontem, e aí eu quero ver se agora vai aparecer vendedores carregando o preço para baixo ou compradores. De qualquer forma, eu não iria operar antes do payroll hoje, tá? A primeira sexta-feira do mês tem o payroll, é sexta-feira de uma semana que foi bastante complicada aqui dentro do meu operacional. Eu não quero, então, operar durante essa barra do payroll, né? Eu quero somente depois disso que eu vou começar a fazer a leitura, mas eu estou lendo o movimento. E estou vendo o mercado fazendo isso aqui, fazendo um range na abertura muito curto, então eu não chamo isso aqui de um range de abertura. E aí, na barra do payroll, a barra número 7, um rompimento. Tá? Só que é o seguinte, é um rompimento com base em notícia, com base em payroll, deixando um pavio muito grande, mostrando que aqui o pessoal realizou aqui no alto, ou pode ter sido entrada de vendedores, tá? E ele acabou aqui fechando, se a gente for medir essa barra, eu gosto de medir a barra para saber mais ou menos a força. Então a gente vê que ele fechou bem nos 50% da barra, tá? Então é uma barra compradora, com corpo comprador, mas em 50% da barra. Então, se eu fosse operar, eu não iria entrar nessa barra. Eu ia esperar algum tipo de correção para poder entrar. Porque eu acho que ela não tem força suficiente para poder deslocar o preço da próxima barra para o alto, fazendo uma nova máxima de imediato. Então, mas de qualquer forma, quando eu não ia operar o payroll, eu só observei, tá? E aí nem na 13, né? Fiquei aguardando um pouco mais. E eu deixei isso aqui marcado, ó. O topo da máxima do dia. Certo? E também tenho marcado aqui, ó, com uma linha tracejada marrom, o topo do gráfico diário, tá? Dessas últimas barras diárias que vem acontecendo, o topo que ele fez desse movimento aí dos últimos dias, eu marquei aqui. Na barra 16, eu já considero aqui uma boa barra para entrar como um desequilíbrio forte comprador. Porque eu estou considerando que isso aqui, o mercado fez um movimento, tá? Então, o que eu começo a considerar a partir daqui do payroll, tá? Eu vou até marcar assim para ficar mais fácil. Espero que fique claro aqui o que eu quero passar. Eu desconsidero tudo que tem aqui para trás, começo a considerar apenas esse movimento de hoje e marcando a máxima e a mínima da barra número 7 como uma região de resistência, uma região de suporte, o mercado trabalhando aqui, e a 16 eu acho que é um impulso onde pode aparecer força e vai aparecer compradores deslocando o preço mais alto. Eu sei que é desconfortável, até mesmo porque parece que eu estou comprando muito alto, mas às vezes a gente vai comprar alto mesmo, vai comprar topo, porque a gente acredita que o preço vai ainda mais alto. Então a gente compra para poder aproveitar aquele movimento que vai durar um tempo, que a gente não sabe quanto tempo é, mas a gente tem mais ou menos uma ideia ou até mesmo uma probabilidade, e aí vai fazer esse trade, tá? O que acontece? Eu marquei essa barra aqui como uma barra de rompimento. Eu tenho um projetado de 1 para 1 nela como possível alvo. Ó, eu entrei quando ele fez uma pequena correção para poder ficar um pouco melhor o meu stop, tá? Então eu aguardei essa primeira correçãozinha aqui pequena e entrei no trade. Eu entrei com metade da mão nessa operação,
né, do que eu faria, assim, não chega a ser a metade, tá? Um 0,7 de R para poder entrar. Eu entrei aqui com 7 contratos. Meu stop estava abaixo ali da barra número 16, 425 pontos, e o meu alvo aí era de 320 pontos. Então é um alvo longo, de certa forma, 320 pontos para cima, depois de o mercado já ter andado tudo isso aqui, né? No dia ele já tinha andado até aqui 1.600 pontos, eu tenho que estar muito confiante que eu estou vendo sinais de força. O que eu tenho aqui? Eu acredito que isso aqui eram sinais de força, né? Até mesmo depois do payroll, o fato de não ter aparecido vendedores, eu acho que os compradores se motivaram para seguir comprando. Esses pavios aqui, fechando próximo da máxima, eu acho que são sinal de força e até que veio aqui um impulso para deslocar o preço mais acima. Então eu fiz aqui a entrada e felizmente saí na barra número 19, tá? Antes do projetado, meu projetado era aqui o alvo, o potencial desse trade, tá? Da probabilidade que eu tenho, da estatística que eu tenho de taxa de acerto, é baseado no movimento até 1 para 1 dessa barra. Então seria até aqui. Eu saí um pouco antes, saí aqui no, se eu fosse colocar um Fibonacci aqui da entrada, dava no 161, né? Saí aqui, o mercado teria também atingido o alvo projetado, mas eu já fiquei bastante satisfeito com isso, tá? Agora a gente consegue perceber que o preço está bastante esticado, ó. Bastante longe daqui da média, né? Ele já começa a ficar aqui, ó, com um movimento bem mais inclinado. Então aqui eu já fico desconfiado que vai ter algum tipo de correção em breve. O mercado tem ali a barra número 20, 21 como uma pequena correção. Não acho que é o suficiente para poder entrar de novo, tá? Mas acho que tem probabilidade boa de entrar compradores ali, tentando no mínimo uma nova máxima do dia. Mas eu prefiro não fazer. Ele vai, faz uma nova máxima, toca a média, e aí o que eu estava esperando aqui? Uma correção profunda igual essa barra 28. Eu esperava uma correção profunda que viesse tocar no mínimo na média de 20, tá? E me deixasse uma boa barra de sinal para eu poder comprar e buscar uma nova máxima. Porque estou acreditando que depois de uma perna tão forte como essa, eu vou ver compradores tentando fazer uma nova máxima depois de uma correção profunda. Mesmo vendo essas tentativas de correção aqui muito breve acontecendo, tá? Mas não apareceu a barra de sinal, então eu acabei não fazendo nada. Na barra 29 foi mais uma barra vendedora. Então agora aqui eu não consigo fazer nada, mas ainda aguardo uma barra de sinal. Na barra número 30, uma terceira barra vendedora, tá? Aqui eu já começo a desconfiar que esse movimento não vai ter essa força toda, mas eu acho que eu ainda tenho uma vantagem se aparecer uma barra de sinal de quem sabe buscar no mínimo a região das médias. Então eu ainda quero comprar. Na barra 31, eu vejo aqui deixando o pavio abaixo, né? A barra fechou antes dos 50%, então eu tenho algum tipo de comprador aqui nessa região, aguardo ainda uma barra de sinal para poder comprar. Na 32, eu já não quero comprar depois da 32, já fico desconfiado que eu realmente não estou vendo compradores. Acho que está bastante longa essa sequência vendedora. Eu tenho um momentum. Vai ter gente que vai dizer que isso aqui foi uma barra de desistência, tá? E eu também não vou julgar. Acho que pode sim ser, né? Em algumas técnicas, como até a do All Brooks, algumas pessoas podem considerar que isso aqui foi uma barra de desistência. E se ela foi uma barra de desistência, o potencial dela seria aqui, ó, de alvo. Então ele já teria atingido o potencial também. Eu não acho que foi uma barra de desistência, estava acreditando ainda em que apareceriam compradores, tá? Mas quando vem a barra 33, aí sim eu considero como uma barra de desistência, tá? Eu considero que quem estava tentando comprar nessas regiões aqui, tentando fazer esse movimento que eu acreditava, acaba desistindo quando vê a barra 33 aparecer. O que eu tenho aqui de confluência, e eu vou explicar o porquê que eu entrei nessa operação. Eu tenho isso aqui que eu considero que é uma barra de desistência, então, que eu falei para vocês. E eu tenho aqui, ó, o ponto de rompimento anterior. Aqui na técnica lá do All Brooks, a gente chama isso aqui, ó, de um spike, né, um impulso, um channel, né, spike in channel, que é então um impulso seguido de canal. E normalmente quando existe uma desistência e uma reversão desse movimento, um ponto que serve como magneto é o início desse canal, ou seja, o ponto de rompimento. Então eu tenho como um potencial magneto essa região aqui. Então, e o que eu fiz aqui? Quando fechou a 33, eu demorei para definir a quantidade de contratos que eu ia entrar, perdi um pouquinho o prazo dela, entrei um pouquinho depois, ó, acabei perdendo aqui, deixei para trás uns 70 pontos, mas entrei. Eu entrei aqui, ó, com 8 contratos, onde eu queria buscar 280 pontos de alvo e um stop aí de 370. O certo seria eu ter entrado aqui, ó, no fechamento da 33, porque aí o meu alvo seria bem no ponto ali
do rompimento anterior, tá? Então seria mais ou menos ali no fechamento das 7. Isso aqui eu deveria ter feito. Como eu entrei atrasado, eu sei que eu posso perder esse trade. Eu posso acabar saindo no 0 a 0 nesse trade, caso ele avance e retorne tudo. Então, aí eu comecei a pensar o que seria o melhor para o meu gerenciamento. Seria deixar proteger no 0 e deixar chegar lá ou não. No primeiro momento eu ia proteger no 0, mas quando fechou a 34, eu mantive um pouco mais aqui o trade. E aí quando a 35 iniciou, e eu dei uma olhada no 1 minuto e vi que ele ficou ali um tempo, ele não deu sequência, tá? E ele ficou naquela região, veja que ele já atingiu aquele ponto que eu disse que seria um potencial de alvo. Ele já atingiu aqui na 35 e ficou aqui parado, pausado aqui em cima. Então, eu preferi, até mesmo para poder garantir o dia e também melhorar a minha semana, sair antecipado. Eu estopei e aí, acho que deu mais ou menos 1 minuto depois que eu estopei antecipado aqui no alvo, né? Ele acabou revertendo na barra número 35 e fez uma correção aí mais profunda, tá? Então, essas são questões de decisão. Eu acho que eu fiz certo nela, porque é um trade que eu até não costumo mostrar aqui no canal. Porque o que acontece? Essa operação que eu fiz, eu não tenho em backtest mais de 100 operações dela. Devo ter umas 70 operações em backtest. Então, eu sei que ela é lucrativa fazer esse tipo de trade nesse contexto, mas eu acho que ela não é de alta probabilidade. Eu acho que ela é uma probabilidade ok, que dá para arriscar, mas eu não gosto de colocar isso aqui na conta pública. Então, eu geralmente opto por operações melhores para mostrar aqui, tá? Mas como eu precisava recuperar um pouco mais essa semana, eu acabei fazendo esse trade aqui também na conta pública, tá? Até para mostrar para vocês aqui que ficou um trade faltando, um trade para mostrar para vocês, que é uma operação que foi depois do horário do vídeo. Foi na quarta-feira. Já deixei ele aqui marcado para poder mostrar, porque ontem eu esqueci de falar. Eu tinha aqui na quarta-feira uma região de fundo de início de movimento aqui mais para trás, tá? Mas eu estava considerando esse fundo aqui, ó, como um ótimo suporte. Quando apareceu a 62, eu fiquei aguardando ela até, ela andou 4 minutos, ela estava uma boa barra vendedora. Quando eu fiz a venda aqui, infelizmente nesse último 1 minuto o mercado reverteu e acabou fazendo uma correção profunda. Ele estava próximo do meu stop estava mais ou menos aqui nessa região. Então eu não saí, porque como ele tocou aqui na média, eu estava esperando que ele fizesse uma nova perna de baixo, e aí quem sabe eu saio ou no 0 a 0 ou no meu alvo. Acabei segurando, mas aí quando apareceu aqui a 68, tá? Revertendo a 67, eu optei por sair antecipado. Então esse trade aqui foi um stop e ele não tinha aparecido aqui, não estava no vídeo. Ali foi o final dele, foi às 14h35, o vídeo já estava até publicado. Mas agora está aí também no vídeo, tá? Então vou mostrar para vocês aqui meu relatório de performance. No dia de hoje, então, a conta simuladora aqui eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias para vocês, a conta 144. Finalizei o dia aí com R$718, dá mais ou menos um R,5 aí do dia. 2 operações. A primeira eu peguei 320 pontos. O máximo de exposição negativa que eu fiquei foi 20 pontos, né? Então foi uma operação até sem risco, sem calor, né? Risco sempre tem. O segundo trade saiu 175 pontos, que eu saí antecipado, mas o máximo que ele andou negativo antes de ir até meu alvo foi 25 pontos. Então foi 2 trades bons, na minha opinião. No gráfico aqui de patrimônio do dia de hoje e no gráfico de operações, foi assim o dia de hoje. Beleza? Diga nos comentários como foi o seu dia, eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia de trade. Não esqueça de deixar um like, isso aí mostra que vocês gostam do conteúdo e também ajuda o meu canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço. Amanhã sai o relatório de performance atualizado, o relatório da semana, do mês e do ano. E aí vocês vão ver completo ali, eu sempre falo um pouco mais também sobre trade no domingo. Ok, pessoal? Então, bom descanso para todo mundo, ótima sexta-feira e até o próximo vídeo.